Ela estava ali, sozinha, sentada bem no canto do cemitério, em frente a uma lápide sem nome. Usava uma blusa fina, quase transparente de tão gasta, e os joelhos estavam sujos de terra. Só olhava o chão como se esperasse alguém que nunca mais ia voltar. Quando passei por ela, pensei que fosse filha de alguém que havia ido visitar um túmulo, mas não havia nenhum adulto por perto, ninguém. Senti um arrepio. Algo naquela cena não parecia certo ou rei do novo. E foi nesse instante que ela levantou os olhos para mim. Grandes, escuros, cansados demais para uma criança tão pequena. Me aproximei devagar sem saber direito o que dizer. Ela me encarou por uns segundos. E então sussurrou: "Você pode ser minha família." Meu coração parou. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Histórias assim não aparecem todo dia. Devesse ficar até o fim sem ninguém perceber que se inscreveu. Sou enfermeira há 12 anos. Trabalhei em hospitais públicos, clínicas particulares, postos de saúde no interior. Já estive em emergências lotadas, vi gente partindo com dignidade e outras indo embora no silêncio sem ninguém por perto. A gente se acostuma a muita coisa nesse meio, ou pelo menos aprende a parecer que sim. Mas existem dias e pessoas que atravessam a gente feito lâmina. Naquela manhã, eu tinha ido ao cemitério levar flores para o Sr. Arnaldo, paciente que cuidei por quase 2 anos. Ele era daqueles pacientes que a gente nunca esquece. Sozinho, rabugento no começo, mas depois me esperava com café pronto e histórias que pareciam invenção. Quando ele partiu, não tinha mais ninguém, nem parente, nem amigo. Eu fui a única a acompanhar o enterro. Depois disso, me prometi que sempre voltaria ali, pelo menos uma vez por mês, uma forma de lembrar que alguém se importou. Fechado, nuvens carregadas, como se o tempo sentisse o peso de quem caminha por ali. O cheiro de terra molhada, os passos lentos das pessoas indo e vindo. Era um dia normal, menos até eu ver aquela menina. A cena parecia fora do lugar. Uma criança, pequena, não mais que 7 anos, sentada em frente a uma lápide sem flores, sem nome, sem qualquer sinal de visita recente. Aquilo me inquietou de um jeito estranho. Primeiro pensei que ela estivesse ali com algum parente esperando alguém terminar de rezar em outro túmulo. Mas não. Quando olhei ao redor, ninguém. Apenas ela. Meu instinto falou mais alto. Como enfermeira, a gente aprende a escutar o que não é dito. E ali naquela menina em silêncio havia um grito surdo, uma dor que ninguém parecia ouvir. Caminhei até ela, devagar, tentando não assustar. Ela percebeu, mas não se mexeu. Continuou ali, imóvel, olhando para frente como quem tenta encontrar algum rosto familiar no vazio. Quando me ajoelhei ao lado, foi aí que ela virou o rosto. E aqueles olhos, Deus, aqueles olhos diziam mais do que qualquer adulto que já tratei em hospital. Era como se ela tivesse vivido 100 anos em 7. Ela não perguntou meu nome. Não, só me olhou por uns segundos, até soltar aquelas palavras. "Tia, você pode ser minha família?" Ora, minha garganta travou. Era como se o mundo tivesse parado de girar por um segundo. Eu nem sabia o que responder. Quem era aquela menina? Onde estavam os pais dela? O que ela fazia ali sozinha? Mas acima de tudo, por que pediu aquilo pra mim? Talvez você esteja pensando que isso é só uma história triste. Mas não. Isso é sobre encontros. Sabe como? Vida às vezes escolhe caminhos improváveis para unir 2 corações que estavam sozinhos demais. E talvez, só talvez, você também esteja aqui por isso. Porque algo dentro de você ainda acredita que algumas conexões valem a pena. Se essa história já tocou alguma coisa aí dentro, continua aqui comigo. Às vezes, sem perceber, a gente acaba encontrando algo que nem sabia que estava procurando. E quem sabe, em silêncio, você decide fazer parte disso também. Menos ninguém precisa ver se você apertar inscrever-se agora, naquele dia. O cemitério parecia mais calado do que o normal. Não havia vento nem canto de pássaros. Tudo parecia suspenso no tempo. Os passos das poucas pessoas que circulavam soavam abafados na terra úmida, como se até o chão respeitasse o silêncio dos que ali descansavam. O céu cinza se estendia sobre nós como uma coberta pesada, e o ar carregava uma umidade densa, o tipo que gruda na pele e no coração. Eu conhecia aquele lugar. Não era a primeira vez que eu caminhava entre aquelas lápides, mas havia algo diferente naquela manhã. Talvez fosse o contraste entre a rotina de sempre e a presença improvável daquela menina. Algo nela deslocava a ordem das coisas. Ela não parecia apenas triste, parecia perdida no tempo, como se tivesse sido esquecida ali por alguém que nunca mais voltou. Ela estava sentada ao lado de uma lápide pequena, com a base quebrada e sem nenhuma identificação. A terra ao redor estava seca, rachada, como se ninguém cuidasse daquele pedaço há anos. Não havia flores, nem sinal de que alguém a visitava. A menina estava tão imóvel que, por um instante, achei que fosse uma escultura. Mas seus olhos, aqueles olhos estavam vivos. Tristes, mas vivos.
Enquanto eu a observava de longe, senti uma sensação estranha, algo entre angústia e urgência. Eu não sabia ainda o que ela fazia ali, mas havia um nó na minha garganta que me impedia de seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Como se alguma coisa estivesse prestes a desmoronar se eu simplesmente desse as costas. Continuei, andando em direção a ela como quem segue um chamado silencioso. A cada passo eu notava mais detalhes: os cotovelos ralados, a barra do vestido suja, o cabelo embaraçado. Nada lhe dizia que ela tinha vindo acompanhada. E mesmo assim, ela não parecia com medo. Estava calma demais. Parei a poucos metros de distância. Ela nem olhou. Só mantinha o olhar fixo no chão, na direção da lápide sem nome. Respirei fundo e me aproximei um pouco mais. Eu não tinha ideia do que dizer. Em situações assim, a gente aprende que o mais importante nem sempre é falar, é estar ali, presente e disponível. Ajoelhei devagar, sentindo a frieza da terra sob meus joelhos. Foi então que ela finalmente virou o rosto para mim. E mesmo que não tenha dito nada naquele instante, tudo naquele olhar pedia ajuda. A menina parecia estar à margem do mundo. Ningram, ao redor, parecia notar sua presença. E por algum motivo que eu ainda não compreendia, ela escolheu sentar exatamente ali, naquele túmulo esquecido. Como se aquele espaço vazio representasse algo que o resto do mundo ignorava. Havia algo do profundamente perturbador naquela cena. E ao mesmo tempo uma estranha beleza. Como se, naquele cenário de abandono e dor, ainda existisse uma faísca de esperança a menos e eu tivesse tropeçado nela sem querer. Não sei explicar, mas algo me dizia que aquela menina não estava ali por acaso. E eu também não sei vocacentu. Esse arrepio agora, talvez esse vídeo não seja só uma história para você. Talvez seja um encontro. Se quiser continuar ouvindo, fica comigo até o fim. E se algo tocar seu coração, se inscreve de forma silenciosa, menos sem pressa, sem barulho. Mas com verdade, ela parecia uma estátua. Nem piscava. As mãos sujas de terra estavam apoiadas nos joelhos e os pés descalços afundavam levemente. Na grama molhada, o vestido menos branco, mais manchado de barro, era visivelmente grande demais para ela. Talvez fosse de outra criança. Talvez fosse o último que lhe restou. Aquilo me cortava, porque cada detalhe contava uma história que ninguém estava ouvindo. Me aproximei, devagar, com aquele cuidado que só aprendemos depois de ver muita dor. Oi, tudo bem? Foi o que saiu da minha boca, mas imediatamente percebi o quão absurda soava aquela pergunta ali. Quem é que está bem, sozinho, em frente a uma lápide sem nome? Ela não respondeu, nem sequer se mexeu. Olhou na minha direção, mas logo voltou a encarar o chão, como se não quisesse se envolver, como se já estivesse acostumada a não confiar. Me sentei ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Nem muito perto, nem longe demais. O tipo de presença que diz, eu estou aqui, mas só chego mais perto se você quiser. E naquele silêncio tenso, o tempo pareceu parar. Alguns minutos se passaram. A gente ficou ali, lado a lado, sem dizer uma palavra. Eu observava o movimento dos galhos das árvores ao longe, o barulho abafado de um pássaro passando por cima das nossas cabeças. Ela continuava imóvel, até que, com uma voz tão baixa que quase não ouvi, ela falou, você é enfermeira. Aquilo me pegou desprevenida. Eu usava meu uniforme branco, mas debaixo de um casaco longo. Ainda assim, ela tinha percebido. Assenti com a cabeça e respondi, sou sim, como você sabe. Ela deu de ombros. Eu lembro. Pocup cuidou da minha avó. Meu coração disparou. A avó dela havia morrido há pouco tempo. Tentei puxar pela memória. Tontas pacientes. Tontas rat. Mas ali, tudo ainda era nebuloso. Perguntei o nome da avó. E ela respondeu quase sem som. Dona Zilda. Foi como levar um soco no estômago. Lembrei na hora. Dona Zilda havia sido uma paciente frágil, muito debilitada, que passou pouco tempo sob meus cuidados antes de partir. Lembro que ela perguntava por uma neta, mas ninguém a visitava. Os registros diziam que a menina estava sob os cuidados de um vizinho até resolverem a guarda definitiva. Mas, pelo visto, nada foi resolvido, Foi nesse momento que a menina virou o corpo levemente para mim e, sem olhar nos meus olhos, disse: ela me dizia que você era boa, que cuidava das pessoas quando ninguém mais cuidava. A garganta apertou. Eu só consegui balançar a cabeça e sorrir com os olhos marejados. Foi então que ela completou, tia. Você pode ser minha família? Aquela frase caiu como um raio. Eu não sabia o que responder. Tinha a impressão de que, se eu dissesse não sei, ela se partiria em pedaços. E se eu dissesse, estaria assumindo um universo inteiro que eu nem compreendia ainda. Mas naquele momento, nada mais importava. Não o mundo lá fora, não o plantão do dia seguinte, nem as dúvidas que começavam a me sufocar. Tudo o que existia era aquela menina, sozinha,
pedindo por algo que ninguém havia oferecido presença. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido o mesmo que eu, que algumas conexões são maiores do que o acaso. Se essa história já te tocou, continua comigo. E se quiser, se inscreve em silêncio. Às vezes quem ouve também precisa ser ouvido, tia. Você pode ser minha família. Foram 7 palavras. Só isso. Mas elas ficaram ecoando na minha cabeça como se tivessem sido gritadas. Eu não sabia o que responder. Na verdade, acho que ninguém saberia. Aquilo era mais do que um pedido, era um clamor de alguém que já tinha perdido tudo e estava tentando segurar o que sobrou da própria existência. Respirei fundo. O nó na garganta ameaçava me calar, mas eu sabia que ela merecia alguma resposta. Não podia deixá-la no vazio. Então olhei para ela com a calma que usei tantas vezes em quartos de hospital, com pacientes que estavam à beira do fim, e perguntei, bem devagar: onde estão seus pais? Ela abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo. Depois, com a voz baixa e firme, respondeu: morreram no acidente de carro. Meu estômago virou. Ela disse aquilo com uma frieza que não combinava com sua idade, como se já tivesse repetido a mesma frase dezenas de vezes para adultos que fingiam se importar. E completou, sem me olhar: a vovó cuidava de mim depois disso. Mas ela ficou doente, e aí você cuidou dela. Mas ela também morreu. Eu fiquei com o vizinho um tempo, mas ele foi embora. Disse que não podia mais cuidar. As palavras vinham cortadas, sem emoção, como se ela estivesse contando a história de outra pessoa. Mas eu sabia. Aquele jeito apático era uma defesa. Era como se ela tivesse construído uma armadura, tão forte que nem ela mesma conseguia mais sentir. E desde então, você vem aqui? Perguntei. Ela sentiu. Todo sábado, a vovó gostava de flor roxa. Eu tento trazer, mas nem sempre consigo. A menina abriu uma sacolinha plástica que estava ao lado dela. Dentro, havia flores murchas, algumas arrancadas, outras secas, mas todas cuidadosamente guardadas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquele gesto simples, de alguém tão pequeno, carregava mais dignidade do que muitos adultos que conheci. Ela me olhou. Finalmente, nos olhos, você acha errado eu querer uma família? Essa pergunta me atravessou como um raio. Eu queria dizer tanta coisa, que não era errado, que ela merecia amor, que eu também me sentia sozinha às vezes, mesmo cercada de gente. Mas naquele instante, tudo o que consegui foi segurar a mão dela quieta. Presente, ela não afastou, apenas segurou de volta. E naquele toque silencioso e frágil, aconteceu algo que palavras não explicam. Um acordo não dito, um reconhecimento entre duas almas que por algum motivo a vida cruzou naquele exato instante. Naquele lugar improvável. Talvez você esteja se perguntando por que essa história está sendo contada. Talvez ache que ela é só mais um caso triste entre tantos. Mas não é. Porque há momentos que nos redefinem. E para mim, aquele foi o começo de algo que mudaria tudo. Aquela menina não me conhecia, mas mesmo assim me escolheu. Não porque eu era especial, mas porque eu estava ali. Pork e uve. Porque eu fiquei, e às vezes é só disso que alguém precisa. De alguém que fique. Se você ainda está aqui, talvez entenda o peso disso. Talvez também tenha precisado um dia de alguém que ficasse. Se essa história está te tocando, se inscreve no canal de forma silenciosa, menos ninguém precisa saber. Mas sua presença aqui pode mudar mais do que você imagina. Quando deixamos o cemitério naquele dia, levei a menina até um banco na praça ao lado. Ela parecia cansada, mas não fisicamente. Era aquele cansaço profundo que se instala quando o mundo pesa demais sobre os ombros de alguém tão pequeno. Com um copo de chocolate quente entre as mãos e o olhar perdido, ela começou a falar. Não com emoção, não com lágrimas menos, mas com a precisão de quem já aceitou que não há mais ninguém perguntando. Aos poucos fui entendendo os pedaços da vida dela. O nome era Lia. 7 anos. Até os 5, viveu com os pais em uma casa simples, na periferia. A gente não tinha muita coisa, mas eles sempre riam, diz. O pai trabalhava como segurança em um estacionamento. A mãe vendia bolos de pote na vizinhança. Lia lembrava de detalhes. O cheiro do bolo de cenoura, o som da chave quando o pai chegava do turno da madrugada, o carinho que a mãe fazia no cabelo dela quando achava que a filha estava dormindo. Mas então veio o acidente. Eles estavam indo visitar uma tia distante quando um caminhão perdeu o controle na pista molhada. Não houve tempo. A menina sobreviveu porque estava dormindo. No banco de trás, presa à cadeirinha. Acordou no hospital. E foi ali que a infância acabou. A avó materna, Dona Zilda, foi a única parente a assumir a guarda. Uma senhora magra do fala mansa, que vendia crochê e tinha dificuldade para andar. Ela ira, frágil, mas me abraçava forte, como se quisesse segurar a dor para mim, contou Lia.
Era essa mulher que eu lembrava de ter cuidado. Aquila Q, me agradeça por ouvir, mesmo quando não tinha tempo. O problema é que Dona Zilda já estava doente havia anos. Cuidar de uma criança pequena exigia mais do que ela podia oferecer. Mesmo assim, ela tentou, foi adiando tratamentos, ignorando sintomas, até que o corpo cedeu. Veio parar no hospital onde eu trabalhava. E ali, numa das madrugadas de plantão, ela se foi. No prontuário, lia-se: menor ficará temporariamente, com vizinho até o conselho tutelar encaminhar a guarda definitiva. O vizinho era um senhor de meia idade que morava no andar de baixo. A se cuidar só por uns dias. Mas os dias viraram semanas e depois um bilhete deixado na porta. De casa, fui embora, não posso mais. Sozinha, Lia vagou pelos arredores até voltar para o único lugar onde sentia que alguém a esperava. O túmulo da avó. Desde então vinha todo sábado, dormia onde desce. Às vezes no quintal de alguém, às vezes em abrigos improvisados, comia o que ganhava. E todo fim de semana estava ali, menos como se aquele espaço de terra silenciosa fosse a última conexão com algo que um dia foi amor. Tia, eu não gosto de pedir, mas a senhora acha que eu estou estragada? Ela perguntou, de repente, enquanto olhava para o chão. Me doeu. Me doeu num lugar que eu nem sabia que existia. Como alguém tão pequena pode carregar uma culpa que nunca foi sua? Como o mundo permite que uma criança pense que não é digna de afeto? Abracei Lia. Não disse nada. Só abracei. E naquele gesto, sem promessas, sem planos, algo mudou. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Pela primeira vez, deixou o corpo descansar. E eu soube ali mesmo que essa história não podia acabar daquele jeito. Se você chegou até aqui, é porque essa história também mexeu com você. E talvez, como eu, você também sinta que algumas coisas não podem ser ignoradas. Se essa narrativa tocou seu coração, se inscreve no canal. De forma discreta, silenciosa, mas verdadeira. Juntos a gente espalha mais do que histórias. A gente espalha a presença. Nos dias que se seguiram, eu não conseguia pensar em outra coisa. O rosto da Lia soa as palavras. Aquela pergunta atravessando minha mente como uma agulha. Tia, você pode ser minha família? Eu voltava do plantão, sentava no sofá e ficava olhando para o nada. Aquilo me consumia. Não era só empatia. Era mais profundo, quase como se a vida estivesse me chamando para algo que eu nunca imaginei viver. Eu, que sempre fui a pessoa que cuidava e depois via partir. Eu, que aprendi a não me apegar, que deixava os sentimentos do lado de fora do hospital, para não desabar no meio de um corredor. Agora me via presa a uma pergunta de uma menina que eu mal conhecia menos, mas que de alguma forma já morava em mim. Minha casa era silenciosa. Sempre foi. Depois do divórcio, eu nunca mais quis recomeçar. Não por medo, mas por cansaço. Preenchi minha vida com trabalho, cursos, plantões voluntários, e achei que estava tudo bem assim. Até encontrar alguém que me olhou no fundo dos olhos e perguntou se eu podia ser sua família. Pensei em tudo o que me impedia. Minha rotina, minha idade, meu cansaço. Pensei nos processos burocráticos, no tempo que uma adoção levaria. Na responsabilidade de cuidar de uma criança marcada por tantas perdas. Pensei que talvez eu não fosse suficiente, que talvez ela merecesse mais. Mas depois, pensei nela. Sozinha, esquecida, vagando entre desconhecidos, sobrevivendo quando deveria estar brincando, aprendendo, sonhando. E então me perguntei, quantas vezes alguém olhou para ela com real intenção de ficar? Quantas vezes disseram não posso, não tenho tempo, ela vai se virar? Quantas vezes mais ela precisaria ouvir que não era prioridade de ninguém? Meu coração sabia a resposta antes da minha mente aceitar. No hospital, colegas notaram minha distração. Durante os plantões, eu estava presente fisicamente, mas longe em pensamento. Fui chamada pela coordenadora. Você está bem? E, sem perceber, comecei a chorar. Disse a ela tudo, a história da menina, a frase que não me deixava em paz, e ela, em silêncio, apenas respondeu: talvez essa menina tenha te escolhido porque viu algo que você ainda não vê. Me desmontou. Era verdade. Lia não estava procurando uma substituta. Ela só queria alguém que ficasse, que não fosse embora, que segurasse sua mão sem pressa. Naquela noite, rezei pela primeira vez em meses. Não para pedir algo, mas para agradecer por ter sido vista. Porque de certa forma foi isso que Lia fez comigo. Me viu. Me enxergou como alguém que podia amar. Mesmo quando eu mesma já não acreditava nisso, decidi procurá-la. Voltei ao cemitério e esperei por horas. Nada. 2 dias depois fui em um abrigo da região, perguntei em igrejas, padarias, qualquer lugar onde pudessem ter visto uma menina sozinha com flores, murchas nas mãos, até que encontrei. Ela estava em uma calçada, sentada, segurando um saquinho de flores roxas. Quando me viu, ela não sorriu.
mas seus olhos brilharam. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou: achei que você não ia voltar. Sentei ao lado dela e respirei fundo. Eu quase não voltei mesmo. Mas a verdade é que eu nunca fui embora de verdade. Ela me encarou. E pela primeira vez, vi um sorriso pequeno, tímido, mas cheio de esperança. Era ali que tudo começava. A partir daquele reencontro, algo em mim mudou de vez. Não era mais uma dúvida se eu devia ou não me envolver. A pergunta agora era como fazer isso do jeito certo. Como transformar aquele vínculo que nasceu no silêncio de um cemitério em algo real, possível, duradouro. Lia não precisava de promessas bonitas. Ela precisava de alguém que não fosse embora. Naquela mesma noite, levei-a para jantar. Não em um restaurante chique, mas numa lanchonete de bairro. Pedi 2 pratos simples. E quando colocaram a comida na mesa, ela me olhou surpresa, menos como se não lembrasse da última vez que alguém tinha servido algo para ela. Antes do comer, ela disse baixinho: posso guardar metade para amanhã? Eu sorri com os olhos marejados. Expliquei que ela podia comer tudo e que se quisesse a gente podia pedir outro. E foi aí que percebi que ela ainda não confiava. Completamente. Ela estava pronta para ser abandonada de novo a qualquer momento. Era como se o tempo todo testasse até onde eu iria. Levei-a para minha casa aquela noite. Preparei um banho quente, separei um pijama meu que ficou enorme nela. E ajeitei o sofá com cobertas. Ela deitou sem falar muito. Mas minutos antes de dormir sussurrou: você acha que eu posso sonhar de novo? Aquilo me rasgou. Porque sonhos eram a primeira coisa que ela havia perdido. E a última coisa que eu podia deixar de devolver? No dia seguinte, comecei a me informar sobre guarda provisória. Procurei o Conselho Tutelar Reunir documentos, passei por entrevistas. Alguns disseram que seria difícil, que o processo podia demorar. Outros perguntaram se eu tinha certeza do que estava fazendo. Mas ali não existia mais dúvida. Vez que eu vi aquela menina me esperando na porta com um livro nas mãos, ou quando ela me chamava tia com aquele olhar que aos poucos se tornava mais leve, eu sentia que tinha feito a escolha certa. E não era fácil. Tiveram dias em que ela teve crises de choro no meio da noite. Outros em que ficou em silêncio, sem querer comer, sem querer sair do quarto. Mas aos poucos ela começou a confiar, começou a rir. Começou a dormir sem medo. Começou a florescer. Lembro de um domingo de sol, quando estávamos caminhando pelo parque, e ela segurou minha mão e perguntou: tia, quando alguém vira família de verdade? Respondi no impulso: quando a gente escolhe ficar. Mesmo quando é difícil, ela ficou quieta. E depois de alguns segundos, falou, sorrindo: então acho que a gente já é. Aquilo foi mais forte que qualquer papel assinado. Mas sim, seguimos com tudo legalmente. Porque eu queria que ela tivesse o que nunca teve. Segurança, estabilidade, um lar com nome, endereço e abraço. Um espaço para errar, crescer, viver e sonhar. Com o tempo, o quarto dela deixou de ser apenas um espaço improvisado e se transformou no coração da casa. Cheio de desenhos, livros, sapatilhas e fotos nossas coladas na parede. Ela passou a me chamar de tia-mãe. Tesquio era o jeito mais justo de me descrever. Hoje, quando penso naquele dia no cemitério, naquele banco frio onde tudo começou, entendo que a vida às vezes escolhe lugares improváveis para recomeçar. E entendo também que a pergunta dela, você pode ser minha família, não era só para mim. Era para qualquer um que estivesse disposto a escutar. Se essa história te tocou, se ela te fez lembrar de alguém, ou apenas te fez sentir algo diferente, se inscreve no canal. Não por mim, mas por todas as laias invisíveis que existem por aí e que só precisam de alguém disposto a ficar. Os meses foram passando, e o que começou com silêncio e desconfiança foi se transformando em algo que nem ela menos nem eu sabíamos nomear no início. Mas era amor daquele tipo raro, construído com paciência, respeito e constância. Lia foi se soltando. Começou a perguntar coisas sobre mim. Queria saber como era meu trabalho, onde eu tinha estudado, se eu também tinha medo de escuro quando era pequena. Perguntas simples, mas que carregavam algo profundo. Ela estava tentando me entender. Para se permitir ficar, as noites de silêncio deram lugar a risadas. As lágrimas escondidas viraram confissões baixas no travesseiro. Aos poucos, Lia foi reaprendendo a viver como criança. Voltou a brincar, a cantar sozinha enquanto desenhava, a pedir panqueca com leite condensado no café da manhã. Eu também mudei. Pela primeira vez em anos, senti vontade de voltar para casa com pressa. Meu apartamento, antes silencioso e frio, agora tinha barulho de lápis caindo, televisão com desenhos animados e cheirinho de biscoito queimando no forno porque ela queria fazer sozinha dessa vez. Mas havia algo que ainda não tínhamos resolvido. Papelada da guarda definitiva caminhava lentamente. Reuniões, entrevistas com assistentes sociais, avaliações psicológicas, tudo correndo como devia, mas dentro da burocracia que o sistema impõe até para o amor. Até que, em uma tarde nublada, recebi a ligação.
A audiência seria dali a 2 semanas. A última etapa, a decisão final. Não contei de imediato para Lia. Queria ter certeza de que tudo correria bem. E confesso, uma parte de mim temia que algo desse errado, que uma falha no sistema, uma exigência técnica ou um detalhe qualquer colocasse tudo a perder. No dia da audiência, vesti minha melhor roupa, penteei o cabelo dela com cuidado e juntas entramos naquela sala branca com mesas frias e cadeiras desconfortáveis. Lia segurava minha mão com força, mas sem medo. Ela sabia que acontecesse o que fosse, eu não largaria. A juíza ouviu nossos depoimentos. Lia, com a voz baixa, respondeu às perguntas com sinceridade surpreendente. Em momento, olharam para ela e perguntaram: "Você quer mesmo ficar com essa senhora?" Ela nem hesitou. Endireitou a postura, respirou fundo e disse: "Ela não é só uma senhora. Ela é a pessoa que ficou. Quando todo mundo foi embora, ela ficou." Eu chorei. E a juíza sorriu, segurando a emoção. "Então tá decidido. A partir de hoje, legalmente, vocês são uma família." Na saída, Lia ficou em silêncio no carro. Até que do nada disse: "Tia." Eu olhei pelo retrovisor. "Agora você é mesmo minha família, né?" Respirei fundo. Sorri e respondi: "Sempre fui." Só faltava o mundo entender isso. Chegamos em casa e ela correu pro quarto. Voltou com um papel dobrado, um desenho que havia feito semanas antes. Nós duas de mãos dadas em frente a uma casa colorida, com um sol enorme no céu. Na parte de baixo estava escrito com letras tortas: "Família quem fica." Ela me entregou e disse: "Agora a gente pode pendurar, porque agora é de verdade." E naquele instante, sem música, sem fogo, sem plateia, entendi que minha vida havia através dela, porque às vezes não são os laços de sangue que nos definem. São os laços que a gente decide amarrar menos, com coragem, cuidado e permanência. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a família pode nascer em lugares improváveis, se inscreve no canal. Isso aqui não é só um vídeo, é um espaço pra gente que fica, que acolhe, que escuta. Você também pode fazer parte disso. Em silêncio, ou com um coração escancarado. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não conseguimos entender. Caminhos que nos desafiam a olhar mais de perto, a perceber aquilo que estava escondido. Às vezes a história de uma criança perdida, sozinha, esperando por um abraço que nunca chega, pode ser a chave para uma transformação maior do que imaginar. Lia entrou na minha vida de forma silenciosa, sem pedir licença, mas de alguma forma ela me trouxe de volta à minha própria humanidade. Ela me fez lembrar do que realmente importa. O que estamos dispostos a fazer quando alguém precisa de nós, quando o mundo parece ter esquecido essa pessoa. Talvez ao longo dessa história, você tenha se lembrado de alguém. Talvez tenha visto em Lia um reflexo de uma criança que você conhece ou até mesmo de um pedaço de você mesmo. Talvez tenha se questionado sobre o que significa realmente ficar. Não é só uma presença física, é estar ali nos momentos mais escuros, quando as palavras falham e o tempo parece parar. É tomar a decisão de não ir embora, mesmo quando parece mais fácil seguir em frente, e deixar o peso de outras vidas para trás. Eu não sabia o que a vida reservava para mim quando olhei para Lia naquele cemitério, mas algo em mim sabia que não poderia deixá-la ali, porque em algum lugar muito profundo eu também estava sozinha. Eu também precisava ser vista, precisa de alguém que ficasse. E a verdade é que por mais que nos digam que devemos ser independentes e fortes, às vezes ser vulnerável, ser quem precisa ser acolhido também é um ato de coragem. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa história tocou você. E se você está aqui, lendo essas palavras, isso significa que você também é alguém que entende o poder de estar presente. O poder de ouvir do Say Porter, de fazer a diferença na vida de alguém. Porque às vezes o simples fato de alguém estar ao lado já é o suficiente para mudar um destino. Eu não tenho todas as respostas, mas tenho uma certeza, cada história tem o potencial de transformar o mundo, uma pessoa de cada vez. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai seguir em frente e esquecer tudo o que viu aqui? Ou você vai se juntar a nós em um espaço onde histórias de superação, transformação e conexão são o que nos movem? Onde cada clique, cada comentário, cada inscrição pode ser um gesto de apoio, uma pequena faísca que acende mais vidas? Se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas e compartilhadas, eu convido você a se inscrever no canal. Não porque nós precisamos, mas porque o mundo precisa de mais histórias como essas. E acredite, sua inscrição não é apenas um número, ela é a nossa prova de que a presença de pessoas como você importa. Ela é o que nos permite continuar, semana após semana, trazendo mais histórias, mais emoção, mais vida. Ao se inscrever,
Você se junta a uma comunidade que acredita na força da conexão humana, na importância de ouvir, de ajudar, de ficar. Estamos aqui porque sabemos que, mesmo em um mundo tão grande, há sempre alguém esperando ser visto. E juntos, fazer mais do que apenas assistir, podemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa história e se inscreva. E quando o fizer, saiba que não está apenas se inscrevendo em um canal. Você está se inscrevendo na missão de transformar histórias como a de Lia em algo real, algo possível. Porque ser família, ser parte de algo maior, não é apenas um conceito abstrato. É algo que podemos criar todos os dias, com nossas ações, nossas palavras e, acima do tudo, com a nossa presença. O mundo está cheio de histórias esperando para serem contadas, e quem sabe a sua seja a próxima. Então, se você acredita que o amor, a acolhida e a compaixão ainda têm um lugar no nosso mundo, inscreva-se e venha fazer parte dessa jornada. Aqui, ninguém está sozinho. Aqui, todos têm voz. Aqui, a família é feita de escolhas, e nós escolhemos ficar. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque histórias assim não podem parar. E quem sabe no final você não descubra que já fez parte disso o tempo todo. Eu comecei a olhar o mundo de um jeito diferente. Passei a reparar mais nas pessoas que passam por nós invisíveis. As crianças nas esquinas com olhos que não brilham mais, os idosos nos corredores de hospitais, os rostos calados nos pontos de ônibus. Passei a entender que muitas vezes não é preciso fazer muito. Às vezes só estar ali, ouvir, segurar uma mão, perguntar de verdade você está bem, já é um ato de resistência contra a indiferença. Lia me ensinou isso. Ela me mostrou que mesmo depois de tantas perdas, é possível reconstruir algo bonito menos com que sobrou. Ela não precisava de luxo, de presentes, de palavras difíceis. Ela só queria alguém que dissesse, eu fico. E às vezes, é isso que salva uma vida. Não uma grande ação, mas uma pequena permanência. Hoje, quando olho para ela, crescendo, lendo suas primeiras palavras em voz alta, me chamando com aquele jeito leve que só as crianças têm, eu sinto uma gratidão que não cabe em palavras. Porque não fui eu quem salvou Lia. Fomos nós que nos salvamos mutuamente. Eu queria que você, que me ouviu até aqui, que entendesse que cada gesto de carinho, cada ato de cuidado, cada momento do escuta, tem um valor imenso. Talvez você nunca adote uma criança, talvez nunca passe pelo que eu passei, mas no seu dia a dia, você pode ser a presença que alguém precisa. Pode ser aquele que fica mesmo que só por alguns minutos. E se esse vídeo tocou algo aí dentro, não guarda só pra você. Compartilha com alguém que precisa se lembrar que ainda existe amor no mundo, que ainda existe espaço para recomeços, que ainda existe família menos mesmo quando ela não tem o mesmo sangue. Lembre-se disso, família. Não é só quem nasce junto. Família é quem escolhe, quem cuida, quem fica. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Obrigado por ouvir essa história menos e de alguma forma fazer parte dela. Se você quiser continuar escutando histórias como essa, se quiser caminhar com a gente, mesmo que em silêncio, esse canal é para você. Aqui, ninguém precisa gritar para ser ouvido. Aqui basta existir. Se ainda não se inscreveu, talvez agora seja o momento. E se já se inscreveu, obrigado por fazer parte disso. Que a sua presença aqui também seja o começo de algo novo.